graça e paz, povo de Deus. Uma boa quinta-feira a todos nós, amém? Estamos aqui, amados. Vamos fazer a live hoje, né? Estamos sem luz, mas vamos lá. A hora que der, a gente coloca a live no ar, amém? Então, hoje nós vamos falar de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, amém? Vamos tocar um louvor, então? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia, amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, venha nos edificar nesta tarde, Senhor. Que nós possamos, Pai, sair daqui fortalecidos, com a nossa fé aumentada, em nome de Jesus. Vem guardando, protegendo, livrando de todo mal cada vida que aqui está. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amados? Então, passagem está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Amém, amados? Amém. Esta palavra me leva a crer, né? Me leva a entender que nós temos um tempo sobre as nossas vidas, as quais nós temos dúvida, né? De qual é o ministério, qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E nós buscamos em Deus uma resposta para isso, né? Então, Deus, ele nos chamou para fazer a diferença nessa terra, para nós servirmos, né? E não só servirmos unicamente na igreja, mas sim servirmos a toda a sociedade, a nossa casa, nosso trabalho. Isso é servir, né? Porque nós precisamos servir a Deus e servir de todo o nosso coração, né? E nós fazemos as coisas não somente para o homem, mas também para Deus. Então, esse texto, esse versículo, esses dois versículos me chamaram a atenção, porque ele começa perguntando quem é Paulo e quem é Apolo, né? E aí diz que eles são apenas servos, né? As quais estão no meio de vocês e que vocês vieram a crer. E tá falando do ministério de cada um, que cada um tem um ministério. Então, Deus nos leva a entender através desse texto, né, que nós fomos criados para acrescentar na vida de outros,
amém? De outras pessoas aqui na terra. Esse é o propósito de Deus das nossas vidas. Que nós venhamos por meio do relacionamento com Deus, conhecer o nosso propósito, aprendermos as coisas que Deus tem a nos ensinar, para que nós possamos ensinar a outros. E assim Deus vai nos capacitando, nos treinando, né? Dentro do nosso propósito, do nosso chamado, da nossa missão, não sei qual é o nome que você dá, mas muitas vezes nós nos achamos tão pequenos, né? Nos achamos tão sem valor que às vezes nós não nos valorizamos e pensamos que o propósito é algo muito grande, muito extraordinário, que é só para pessoas que têm um chamado pastoral, uma pessoa que é para um missionário, um profeta, evangelista, mas não, Deus tem um propósito com todos nós. Seja esse propósito, são as crianças, gente, vocês não se assustem, vocês estão brincando com os blocos lá. Seja esse propósito, um propósito individual para cada um na obra do Senhor, né? Mas Deus ele vai nos capacitando para que nós venhamos a cumprir este propósito. Sei que muitas vezes as pessoas ficam paralisadas às vezes porque elas têm medo, né, de colocar em prática o que Deus já ensinou a elas, e muitas vezes por isso que elas ficam paralisadas na obra, estagnadas, às vezes por um medo de ir lá e fazer e de errar. Mas eu venho dizer para vocês hoje que Deus está dizendo para nós, né, que nós precisamos buscar a maturidade em Deus, buscar o crescimento em Deus, né, porque o propósito Deus tem com todos nós, né, e isso começa muitas vezes dentro da nossa casa, é o primeiro ministério. O que nós aprendemos dentro do nosso lar, às vezes nós vamos aplicar lá no nosso serviço, lá na igreja, né? Para aconselhar, para dar direção para alguém. Às vezes Deus fala conosco, dando direção para outras pessoas. Então você precisa ir e entregar. Às vezes Deus nos chama para ajudar na obra, né, por meio das ações sociais. Então cada um tem seu propósito. Aqui está falando que Apolo tinha um propósito, Paulo tinha outro, e todos eles, né, dentro do ministério, dentro daquilo que Deus propôs para cada um, eles colaboravam com a obra do Senhor, né? E isso foi o que Deus atribuiu para cada um. E Deus atribui para cada um de nós um propósito diferente, né? E isso vai refletir na nossa vida, no nosso servir. Aí ele diz ali, eu plantei, o Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então nós sabemos que no corpo de Cristo, cada um terá uma função, né? E todo cristão precisa saber qual é o seu propósito, porque todo cristão foi chamado para servir a Deus. Então, né, o propósito, como é que eu descubro o meu propósito? Comece a servir, comece a questionar a Deus qual é o propósito, o que o Senhor tem para mim, que Deus vai revelar os planos que Ele tem para a sua vida, qual é o propósito que Ele tem para você. Jesus ensinou que a maturidade espiritual, ela nunca tem um fim em nós mesmos, ou seja, a maturidade que nós precisamos ter é para o ministério, né? Então, nós seguimos aprendendo cada vez mais e mais, eu aprendo aqui, aprendo ali, não é o suficiente. O que nós aprendemos em Deus, né, porque é Ele que nos capacita, nós precisamos passar adiante. Não pode ter um fim em nós, nada deve ter um fim em nós. Nós precisamos ser capacitados e começar a praticar aquilo ao qual nós somos capacitados. Amém? Então, se Deus está lhe capacitando, é claro que tem um tempo para todas as coisas, né? Um tempo que Deus esteve me capacitando e que Deus falou para mim, estuda a minha palavra, medita na palavra, estuda a minha palavra para que eu vou te usar desta forma, desta maneira. Então eu tive um tempo de preparação. O tempo de preparação e de aprendizagem, na verdade, ele nunca termina, né? Nós estamos sempre aprendendo, sempre amadurecendo, sempre aprendendo coisas novas. Mas Deus disse, agora você precisa passar isso adiante, né? Então agora chegou o tempo, chegou a oportunidade. Então Deus vai criar uma oportunidade de você fazer,
né? Então comece, mesmo que você seja tímido, mesmo que você tenha medo de errar, comece, né? A melhor forma da gente começar é a gente testemunhando aquilo que Deus faz na nossa vida, porque Deus, ele vai fazendo coisas na nossa vida. Às vezes a gente não entende no momento, mas lá na frente a gente vai entender. Então, para servir, amados, nós só precisamos ter vontade de servir, né? Eu me recordo que eu tinha muita vontade de servir e eu tinha vontade de ministério infantil e aquela porta não se abriu e eu entendi, não é ministério infantil. Eu tive vontade de ir pro louvor, aí Deus disse também não é com louvor, sabe? Então Deus vai ir te colocando, te dizendo, te direcionando, né? Conforme você vai tendo vontade no seu coração, porque a gente pensa que Deus colocou aquela vontade, mas às vezes a vontade é da nossa parte, da nossa carne, amém? Mas então, o que eu quero dizer para vocês, não fiquem com medo, né, de servir, sirvam, né, sirvam a Deus, porque nós somos, iremos ser direcionados e capacitados, e Ele vai dizer qual é o nosso propósito. E todos nós temos um propósito. Deus nos criou para um propósito. E Ele está falando aqui, né? Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, esse ministério, quem atribui é Deus, né? Às vezes nós olhamos e temos afinidade com algum ministério, algum propósito ou outro, mas isso é definido por Deus. E todos no corpo de Deus vão colaborar para um fim, para que Deus dê, no final de todas as coisas, Deus dê o crescimento, né? Então, lembrando, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, né? Esse é o que está em Colossenses 3, 23, né? Porque muitas vezes nós queremos fazer para o homem, né? Fazer para o homem, fazer às vezes para ser visto, mas Deus, ele tem um propósito e às vezes nós não estamos dando atenção ao propósito de Deus, porque é Ele que define qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. Então, né, faça para o Senhor, é o que está dizendo o texto, e não para os homens, né? Então, servir para agradar a Deus, para fazer o que Deus quer que nós façamos. Amém? Amém. Então, a nossa existência, ela tem um propósito e que nós possamos buscar em Deus, saber qual é o nosso propósito, para que nós venhamos, todos nós, a contribuir com a obra do Senhor. Amém? Então fica com essa palavra, eu sempre incentivo, quem quer servir, vem, sirva. É maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso servir a igreja, servir as pessoas. E eu sempre digo, quem for chamado para orar, que ore, quem for chamado para louvar, louve. Quem é ministério de palavra, pregue. Mesmo que o medo apareça, não fique com medo, não fique estagnado. Você precisa começar de alguma forma. Erros, nós vamos cometer erros, né? É difícil que nós não venhamos a cometer erros, mas Deus, ele estará, se nós estivermos buscando Ele, buscando aquele que é o dono do propósito, aquele que sabe qual é o nosso propósito, nós iremos avançar e muito, amém? Então vamos declarar o Salmo 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente.
Porque Ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, vai libertando, vai curando, vai salvando, protegendo, livrando de todo laço, de todo perigo, Pai. Os teus filhos que aqui estão, Senhor, que eles possam, Pai, entender a capacitação, o propósito, que eles foram criados para um propósito, Pai, que o Senhor possa falar com eles, Pai, por meio de sonhos, visões, por meio da Tua palavra, que eles possam descobrir, Pai, qual é o propósito deles aqui nesta terra, e que eles possam servir a Ti, Senhor, servir a Deus, com honra, com respeito e com temor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amamos vocês em Cristo Jesus. Desculpa a live ter sido tão rápida, tão curta, é que aqui estamos com falta de luz e pouca bateria, mas amamos vocês e nós voltamos amanhã. Amém? Amém.